Oi, gente, boa noite. Obrigada pela presença de todos aqui na nossa live. Já tô vendo bastante gente entrando. Olá. Bom, enquanto todo mundo vai entrando, eu vou dando início, me apresentando. Eu sou Liana Vasconcelos, estou responsável pela mediação da nossa live hoje. Estou aqui através do Instagram do Laboratório Artes do Movimento, que pertence à Escola de Teatro da Unirio, né, do grupo de corpo de professores. Falar um pouquinho enquanto todo mundo vai entrando, antes da gente começar o bate-papo de fato, fazer uma pequena apresentação minha. Eu sou Liana Vasconcelos, sou bailarina, formada pela Escola Estadual de Dança Maria Helena, da Fundação Teatro Municipal do Rio de Janeiro, e venho atuando como bailarina contratada no corpo de baile do Teatro Municipal desde 2014. Então eu estou presente nesse documentário, quando eles fizeram as filmagens lá em 2016. Então me sinto muito honrada de estar fazendo essa mediação aqui. E além da minha carreira de bailarina, eu também tenho a minha formação acadêmica, que eu fiz a minha graduação em produção cultural na UF. Depois eu fiz o meu mestrado na Fundação Casa de Rui Barbosa, onde eu propus a criação, enfim, de um museu da dança no Brasil. E atualmente sou doutoranda do PPGAC, do Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas da Unirio, onde eu pesquiso exatamente o balé clássico e tenho como orientadora a professora Ana Mar Ramos. Bom, falando um pouquinho agora sobre o nosso bate-papo de hoje, a gente vai conversar um pouco sobre o documentário Corpo de Baile, um documentário que presta, né, uma grande homenagem à história do corpo de baile do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, que foi fundado lá em 1936. Eu vou até ler um release rápido, eu não sei se todos assistiram o documentário, imagino que muitos, mas só para a gente situar um pouquinho. Então, Corpo de Baile é o primeiro documentário sobre a história da dança no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, produzido pelo Núcleo de Imagem e Som da Unirio, o NIS. 16 primeiros bailarinos de várias gerações relatam a paixão pela arte de dançar na maior companhia brasileira de balé. O documentário é baseado no projeto de pesquisa da professora Ana Mar Ramos, da Escola de Artes Cênicas da Universidade. Bastidores, histórias pessoais, conquistas e sentimentos, como dores, abdicações e alegrias, vão se revelando ao longo do filme, que levou 3 anos para ser produzido e foi lançado oficialmente pelo canal Curta. E aí eu também já faço um convite para dizer que, para quem não assistiu ainda o documentário está disponível na íntegra no canal NIS Unirio, o canal do YouTube deles. Então vocês podem assistir. Inclusive eu acho que é uma ótima dica para esse momento de quarentena, para vocês, enfim, conhecerem um pouco mais da história do corpo de baile, da história dos bailarinos que estão ali retratados. Eu acho bem interessante. Já deixo claro, eu vou convidar daqui a pouquinho, nossos convidados. Teremos 3 convidados para conversarmos sobre o documentário. A primeira vai ser a professora Ana Mar Ramos, depois, que é a idealizadora desse documentário, desse projeto. Depois teremos o Rodrigo Goulart, que é do NIS, que foi o roteirista e produtor do documentário. E a gente finaliza conversando com Cícero Gomes, primeiro bailarino do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, que também vai trazer um relato dele, tá bom? Deixo vocês bem à vontade. É claro que eu tenho o meu roteiro que eu vou seguir em relação às perguntas do bate-papo, mas podem interagir, podem mandar as questões de vocês também. Eu vou estar mediando, mas eu vou estar de olho nisso, então fiquem bem à vontade, tá bom? Então eu vou convidar a professora Ana Mar Ramos. Ana Mar, se você já estiver por aí e puder me mandar a solicitação para a gente começar o nosso bate-papo. Deixa eu ver se eu acho a Ana Mar aqui. A Joana tá mandando o link do documentário acima, que tá lá disponível no YouTube para quem quiser assistir. Enquanto a Ana Mar me faz o convite, uma coisa até pessoal, que o mais interessante, o que mais me emociona nesse documentário é que, para além da vida artística dos bailarinos ali retratados, vem a história pessoal de cada um deles. Tudo que eles passaram para chegar ali no cargo de primeiro bailarino. Então isso para mim é o mais emocionante e o mais tocante. Eu acho que vocês vão, quando vocês assistirem, vocês vão sentir isso também. Deixa eu convidar a Ana Mar. Deixa eu achá-la aqui.
Entra aí, Anamar. Ver se vai conectar. Consegui. Foi. Ótimo. Tá me escutando bem, Anamar? Tá escuro? Não, tá ótimo. Você tá me escutando bem? Tô. Tá? Perfeito. Deixa eu arranjar um lugar para esse Então, negócio vamos de lá. ficar parado aqui. Isso. Tá, vou segurar mais fácil. Isso, isso. Você pode apoiar ele. Apoia ele aqui. Acho que fica mais confortável para você também. É. Eu acho que aqui fica bom. É. Isso. Ótimo. Boa noite, Anamar. Obrigada pela presença aqui na nossa live. Acho que antes da gente começar de fato com o nosso bate-papo, acho que seria interessante você se apresentar, né? Trazer um pouquinho da sua trajetória e tudo mais. Eu sei que a maioria são alunos aqui da Unirio que já te conhecem, já fizeram aula, mas acho importante você trazer um pouquinho da sua trajetória. Bem Ah, brevemente. Assim. tá, rapidinho. Eu sou Ana Ramos, sou bailarina e comecei a dançar na Associação de Balé do Rio de Janeiro, uma companhia da Dalla Oscar. E isso foi muito importante para mim na minha formação, porque eu fazia aula com Arthur Ferreira, e quando a Dalal trouxe Marie Makarova, o Arthur falou para minha mãe: vou levar a Anamar. E aí eu fui, conheci a Dalal, comecei a fazer aula com Marie Makarova, que era assim, uma super, hiper professora, um encanto de pessoa. E eu tinha 13, 14 anos, comecei a dançar numa companhia profissional. Isso, para a minha formação, foi muito importante, porque ela trazia para essa companhia Margot Fonteyn, Michael Soames, bailarinos assim famosos, e a gente assim, eu ainda na escola dançando já numa companhia profissional. Isso foi muito bom. Depois, quando eu acabei a escola, entrei para o corpo de baile do teatro e continuei dançando lá. Fiquei uma época que eu tive que ir para São Paulo. Quando voltei, aí já voltei mais para dar aula. Aí dava aula no Balé da Oscar e na escola de danças. E depois, durante a gestão da Lau, na direção do balé e na fundação, como presidente da Fundação Teatro Municipal, eu ocupei o cargo de chefe de divisão de dança do Teatro Municipal e fiquei lá até vir para a Unirio. Quando eu fiz a prova, passei para ser professora de dança e expressão corporal da Unirio. E foi uma coisa assim muito boa para mim. No início eu tinha até dúvida, será que vai dar certo? Porque era uma coisa totalmente diferente. Eu só estava acostumada a trabalhar com bailarino e de repente eu ia trabalhar com ator, que as necessidades, né, são diferentes. Mas eu amei, gostei muito, adoro até hoje e continuo dando aula até hoje. E foi uma boa troca. Não sei se foi uma troca, mas é o caminho da vida da gente que vão aparecendo outras oportunidades. É isso. Ai, muito bom, Enamar. Maravilhoso. Então, ó, vou começar com as nossas perguntas, tá? Para a gente, enfim, ir trazendo informações aí do documentário. Bom, primeiro eu queria saber como surgiu a ideia de produzir esse documentário, né? Tão relevante para a nossa história da dança. Como é que surgiu essa ideia para você, esse processo? Como é que foi tudo isso? Ó, isso é um sonho que agora o Nish realizou para mim, né? Que eu tenho há muito tempo, porque sempre que a gente viaja, vê as companhias de dança dos outros países, você encontra, antigamente era VHS, depois DVDs, ou então você vê na internet a companhia dançando, mostrando o que faz. E a nossa companhia
não tinha nada registrado, nunca teve. Nós tivemos bailarinos, não só os estrangeiros, né? Não só bailarinos estrangeiros que vieram aqui e não foram registrados. Por exemplo, eu tinha acabado de sair da escola, Leonide Massini veio dançar, montar os balés dele e dançar com a companhia. Isso não está registrado. Depois, vários bailarinos, a Dalal, quando foi presidente da fundação, ela trouxe muita gente, ela trouxe de cara assim, vários primeiros bailarinos para dançar com as nossas primeiras bailarinas, porque nós tínhamos carências de primeiros bailarinos aqui ainda. E ela trouxe, então, e começou a abrir muita gente e nada era registrado. E não é só pelos que vieram, não é só pelos estrangeiros, não é pelo Leonide Massini ou pela Maria, Alice Alonso, todos os que vieram, mas pelas nossas bailarinas. Nós tivemos bailarinas excelentes que foram crescendo, né? com a dança e transformando a nossa companhia numa companhia que hoje é comparável a qualquer companhia do mundo inteiro. O mesmo grau de perfeição, de apuro, de trabalho, enfim, uma companhia digna de qualquer teatro, de dançar em qualquer lugar do mundo. Bailarinas tipo Sandra Dickens, Tamara Capelli, Eleonora Oliozzi. Leonora ainda está aí, viva. Então, Tamara Capelli, Leonora... Alice Colino. Alice Colino, que está no documentário. Jânia Batista, que foi para o Balé do Bejar e está até hoje em Lausanne. Beatriz Consuelo, Ivone Meyer, e Berta Rosanova, que foi a única bailarina que recebeu o título de prima bailarina absoluta, que era assim uma bailarina sensacional, digna da linhagem primeira das bailarinas do mundo. Isso ninguém viu, ninguém conhece. Quem viu, viu. Quem não viu, não vê mais. Dr. Copélios, do Denis Gray, inesquecível. Quem viu, viu. Quem não viu, não vê mais, porque não tem gravado. Muita gente boa, Aldo Lotufo, o próprio Denis Gray, o Davi Dupré, inclusive foi meu professor. Eu me formei na escola, o professor era o Davi. Enfim, várias pessoas, muitas, e que realmente não são conhecidas, porque ninguém podia gravar nada. Não vou nem discutir se é certo ou errado, mas ninguém podia. Depois... Deixa eu ver se eu lembro mais alguma coisa. Como é que surgiu essa ideia, Enamar? Como é que foi do filme, de fazer o documentário? Aí eu comecei, eu dava aula na faculdade de dança da Faculdade da Cidade. E o último mês de cada semestre eu fazia História da Dança do Brasil. E eu levava os bailarinos do teatro para conversar com os futuros professores de dança. Levei Nina Vestimina, Eugênia Feodorova, Denis Gray, Aldo Lotufo, Ana Botafogo, vários bailarinos. E gravava tudo em VHS. Eu falei, eu ainda vou fazer um negócio que eu vou publicar isso e todo mundo vai conhecer esses bailarinos. Eram poucos, se você for contar, era muito mais gente lá que tinha no balé, mas eu só podia levar um de cada vez. Mas eu fui juntando aquilo, Mas era um projeto que eu achava que não era para eu fazer sozinha, eu precisava
de alguém junto comigo, porque eu achava que era um projeto muito grande. Então, eu comecei a... Fui guardando. Guardei todos os DVDs, os VHS, passei tudo para DVD e comecei a guardar. Bom, aí, um dia, a Ellie de Bittencourt, que era, também tinha sido do teatro, que era minha colega na Unirio, ela... Foi minha professora, lá na escola de dança. Na Maria Helena, exato. A gente também conviveu lá quando eu dei aula na Maria Helena, ela também dava aula na Maria Helena, enfim. Então, aí ela disse que estava precisando de um projeto. Eu falei, puxa, eu tenho um que eu acho que você vai gostar. E aí apresentei o projeto para ela. Ela comprou na hora e nós começamos a fazer as entrevistas com os bailarinos. Mandei e-mail para todo mundo dizendo qual era o projeto. Enfim, mandei e-mail, entrevistamos Irene Horazi, Sônia Vilela, vários, Eliana Caminada, vários, que estão todos, na verdade, num blog que chama O Retrato da Danca. Então, esse blog tem todas as entrevistas, porque o documentário que está na internet, ele surgiu exatamente quando eu tinha feito umas 21 entrevistas gravado. Aí cheguei com um bolo de DVDs no NIS. Aí falei para ele, estava a Norma, estava várias pessoas do NIS. Aí eu disse, eu queria que vocês me ajudassem a editar isso aqui. Porque antigamente eu até tinha, porque uma época eu trabalhei com vídeo, com edição de vídeo. Mas eu não tenho mais. Então eu queria que vocês me ajudassem a editar esses DVDs para fazer um documentário, porque inicialmente queria fazer um banco de dados, não deu certo. Aí, bom, então vamos fazer um blog e a gente põe o vídeo no blog. Aí eles olharam para mim assim, falaram: professora, a gente não trabalha com imagens de outras pessoas. Eu falei, caramba, e aí? O que eu faço? Aí eles disseram: o que a senhora tem aí? Aí eu mostrei. Não chegou a 5 minutos. Eles perguntaram para mim, não quer fazer um documentário? Eu falei, é isso que eu quero. Isso daí era para botar no blog, para ser uma coisa, um documentário contando uma história. Aí ele disse, então vamos fazer. E aí começou, né? Começou a novamente mandar, porque eles não iriam usar as minhas gravações, eles iriam gravar tudo novamente. O que foi muito melhor, claro, porque a minha gravação era uma gravação caseira. Então, não ia ter a qualidade que tem o documentário hoje. Então, começamos a contactar as pessoas e aí foram fazendo as entrevistas e gravando e demoramos muito, né? Porque tinha que pedir autorização. Foi um convênio entre o reitor da Unirio e o presidente da Fundação Teatro Municipal, que na época era o Fernando Bicudo. Então, e aí, só complementando, a Adriana está falando aqui, para quem não sabe, o NIS é o Núcleo de Imagem e Som da Unirio, tá? A gente fala NIS, às vezes as pessoas não sabem o que é exatamente. Então, começaram a fazer as gravações, aí foram... E cada vez, inicialmente, eles tinham me dito, vamos entrevistar 10 pessoas. Eu falei, não vai adiantar muito não, com 10 não vai dar para contar muita história não. Só de primeiro bailarino tem mais que isso. Aí com o tempo eles começaram, aí me ligaram, posso chamar fulano? Aí vi um bailarino, eu tinha dado toda a relação. Aí eles, posso chamar o fulano? Pode. Ótimo, ótimo. Aí a coisa foi crescendo e chegaram a 16 pessoas, o que foi muito bom. Porque eu não queria só primeiros bailarinos, na verdade. Eu queria primeiros bailarinos, solistas e até alguém do corpo de baile, inclusive, porque uma companhia não é feita de primeiros bailarinos. Se você não tiver todo o cast bom,
Qual é a vantagem de você ser uma primeira bailarina se o corpo de baile é uma porcaria ou é a tal história quem tem o olho vai a Roma? Não funciona. Então, eu queria realmente mostrar a maior parte dos bailarinos e em todos os níveis, gente começando como corpo de baile, gente solista e primeiros bailarinos atuantes e primeiros bailarinos que já tivessem passado, já tivessem atuado. Conseguimos bastante. Conseguimos Alice Colino, Heloísa Menezes, Cecília Kersh, Ana Botafogo e os atuais, né? O Cícero, o Timbó, Paulo Rodrigues, conseguimos bastante pessoas. Foi muito bom. Foi assim. E a gravação de um espetáculo inteiro, aliás, de dois, porque tem o Irapuru também, foi assim um feito. Trilogia Amazônica, Lago, que eu lembro que vocês gravaram não, e também Sherazade. Foi um feito. Tem imagens de Sherazade. Foi um feito enorme e eu agradeço demais ao balé de ter permitido isso, a direção do balé na época, que era a Ana e a Cecília, a direção do teatro, que era o Fernando Bicudo, enfim, a todas essas pessoas que possibilitaram que isso acontecesse. Porque aí a gente pôde mostrar essa companhia que realmente é digna de primeiro mundo. Embora a gente, mas existe isso em todos os lugares. Tem altos e baixos, né? Por questões até que todos nós sabemos o que está acontecendo atualmente no mundo, né? Então não é só o balé do Teatro Municipal que está parado, mas os balés do mundo estão parados. Então tudo está parado. Mas realmente uma coisa muito boa. E aí, só para... Sim, não, e o documentário lindo, um documento, né, que fica para a história da dança brasileira. Fica história. A gente fez remontagens. O período que a Dalal esteve na direção do balé e na presidência da fundação, ela trouxe muita gente. Nós tivemos remontagens muito boas e montagens também muito boas, e nada ficou registrado, porque não podia. As temporadas passaram a ser de 20 espetáculos. Antigamente era 5, 6. Era uma coisa inédita ter temporada de 20 espetáculos. Inédito, sabe? Era uma coisa muito boa. Dava espaço para todo mundo dançar, todo mundo aparecia. Não era restrito aquele desespero. Tem que ser eu escolhido, porque senão não danço, porque só vai ter 3 dias. Entende? Esse tipo de coisa que acontece e que fica todo mundo querendo dançar, claro. Então, realmente, foi muito bom. Agradeço demais aos bailarinos que participaram, à direção do balé, que autorizou, ao diretor do teatro, que deixou filmar dentro do próprio Teatro Municipal, mostrando a beleza que é aquele teatro, que muita gente não conhece. Muita gente nunca entrou no Teatro Municipal. Então, foi muito bom. Ai, super grata. Maravilhoso o seu relato, de saber como é que foi tudo isso, né? E, infelizmente, a gente só tem 1 hora de live. Eu vou ter que, né, ainda tem que conversar com o Rodrigo e com o Cícero também. Então, o assim, Rodrigo é bom porque é o outro lado do documentário, né? É a parte da confecção mesmo, né? Que eles faziam, aí me chamavam. Vamos olhar, ver se é algum, sabe? Porque às vezes sai um nome trocado, uma coisa assim, mas eles foram sensacionais. Agradeço demais a eles terem realizado isso, do modo como realizaram, com a qualidade que realizaram. Isso foi muito bom mesmo. E agora deixa eu te parabenizar pela essa ideia, né? Enquanto bailarina, enquanto professora, enquanto pesquisadora, é um documento que fica aí para a eternidade, né? Então, super parabéns e obrigada pelo seu relato aqui na nossa live, tá bom, Enamar? Obrigada a você por ter chamado a gente e ter colocado esse documentário numa live.
para que mais gente possa Imagina, a ver. gente tem que divulgar, né? Eu procuro exatamente divulgar o Tem que máximo divulgar, aproveitar possível. aí a quarentena para verem o balé. Vão gostar muito, com Sim, certeza. com certeza. Então tá, Inamar, obrigada. Um Obrigada a beijo, você. boa noite. Eu vou Beijo. finalizar aqui com a live, tá? Eu Tá vou ótimo. chamar o Rodrigo. Então, gente, tivemos aí o nosso bate-papo com a Inamar, professora Inamar Ramos. Agora eu vou convidar o Rodrigo. Deixa eu achá-lo aqui. Rodrigo Goulart, que é um responsável, né, pelo roteiro, pela produção em si, que é lá do NIS, do Núcleo de Imagem e Som da Unirio. Olá, Rodrigo, boa noite. Boa noite, Tudo tá me ouvindo bem? bem? Tô te ouvindo bem. Perfeito. Bem, Rodrigo, tudo bem? Obrigada pela sua participação aqui na nossa live do documentário. Eu queria, assim como eu fiz com a Ana Mar, que você fizesse uma breve apresentação sua para todo mundo te conhecer um pouquinho da sua trajetória. meu nome é Rodrigo Goulart, eu fiz cinema na UF, formado na UF de cinema, também me formei em jornalismo depois na FASTA, e em 2015 entrei na Unirio como por um concurso público para trabalhar no núcleo de imagem como no Rio, desde 2015, em junho agora, por 5 anos, e E é isso. E aí o meu cargo é roteirista, diretor, editor, produtor. A gente faz de tudo um pouco lá, que é uma equipe de escuta que tem que dar conta de tudo que acontece na universidade. Né? E Aham, uhum. esse documentário foi o grande projeto que a gente teve até hoje, porque é um longa-metragem e uma responsabilidade muito grande, né? E eu estava ouvindo a professora Ana falar, ela quando trouxe, né, a proposta para a gente viu que ela tinha muito material já, mas que temos como princípio a gente não pode trazer coisas de fora, nós temos que produzir nosso próprio material. Então nós oferecemos a possibilidade de pegar aquela ideia dela ótima, escolher as entrevistas, escolher os entrevistados, que foi uma história bem que ela contou, né? 10, depois foi para 20, distribuiu, a gente teve que estabelecer uma regra para que todos fossem contemplados. Então, o que a gente definiu? Vamos contemplar as décadas. Então, escolhemos 3 bailarinos da década de 80, 3 de 70, 3 de 80, 3 de 90 e 3 de 2000. Foi mais ou menos isso. E a gente conseguiu atender a todas as décadas e assim tentar dar conta da história do corpo de baile nesses 80 anos, partindo da figura da Tatiana Leitova, que é uma figura primordial, como o documentário mostra. E aí a gente fez essas entrevistas, foram 16 entrevistas, que deu material bruto de 14 horas, ou um pouco mais, talvez, fora o material de imagem que a gente fez, que a gente trouxe imagem de arquivo, né, que a gente pedia para os bailarinos, porque como a professora falou, era muito difícil pegar coisa do teatro, o teatro não tinha esse arquivo, a gente teve que recorrer aos bailarinos, e eles nos ajudaram bastante, tem bastante coisa, a gente pode ver lá no crédito, tem bastante coisa de imagem de arquivo da Ana Botafogo, da Nori Esteves, da Leclerc, ajudaram bastante a gente. E aí a gente foi costurando esse documentário com as suas entrevistas, um ótimo material, cheio de histórias, aí foi ficando difícil a escolher o que a gente ia mostrar, né? E aí, depois de um ano e pouco de entrevistas, de produção, marcar entrevistas, fazer as entrevistas, nós começamos a armar o roteiro. E aí definimos que seria interessante dividir o roteiro em 4 partes. Chegamos a essa conclusão. E o documentário está lá dividido em 4 partes. Uma parte mais relativa à história do corpo de baile, que é a primeira parte, que é a Tatiana Lisboa, é parte fundamental. A segunda parte relativa à própria rotina do bailarino, né, o cotidiano, as dores, sacrifícios.
A terceira parte que a gente contempla a história dos 4 bailarinos mais recentes, né, que ainda estão no corpo de baile, Cícero Moacir, o Rodrigo Negri e a Márcia Jaqueline, que estavam, né, no corpo de baile, porque alguns já não estão mais. E na última parte é a visão mais subjetiva da arte, da importância, né, da arte, da cultura, da dança, mas especificamente na vida dos bailarinos, na vida da gente, né, e na vida do público, né, como é importante ter esse contato com a arte e o papel fundamental do corpo de baile do Teatro Municipal nessa construção, nessa identidade cultural carioca que é o Teatro Municipal. Falei bastante já. Eu ia falar maravilhoso, porque você já respondeu as minhas 2 primeiras perguntas. Maravilhoso. Mania de roteirista, já vai encadeando. E eu tenho um relato pessoal, na verdade, para dar aqui. Uma das cenas, na verdade, uma das primeiras cenas, eu apareço chorando. E é muito significativo aquilo ali para mim, que foi no meio do ensaio de Lago, e eu nem sabia que vocês tinham filmado, e quando eu vi no documentário eu falei, nossa, eu lembro de tudo, e dessas dores e dessas alegrias que a gente vive na carreira de bailarino, né, em cena. Então, assim, foi muito bonito eu me ver naquele momento ali no palco. E aí, então, você já me respondeu as 2 primeiras perguntas. A última pergunta seria, né, agora com o documentário já pronto e disponível e tudo mais, que importância você enxerga em uma obra como essa para a perpetuação da memória e da história da dança brasileira, né? Enquanto produtor e roteirista, né? Que importância você vê numa obra como essa? Eu acho que o documentário, humildemente, nós somos parte do MIS, ele ajuda a preencher uma lacuna que é imperdoável, de a gente não conhecer a história do corpo de baile do Teatro Municipal, e aí a gente está falando da história da dança no Rio de Janeiro. Como a professora Ana Mar falou, eu repito, é muito difícil registrar espetáculos no Teatro Municipal, então a gente está se perdendo tempo e tal. E a gente está, da forma que a gente pode ajudar, costurando um pouquinho essa história, tentando conectar os elos, né, que formaram o corpo de baile, a história do corpo de baile, e tentar preencher um pouco essa lacuna, porque é uma história que tem que ser contada para valorização da arte, valorização da cultura, principalmente nos momentos atuais, porque quem está em quarentena agora está consumindo arte, mas está consumindo cultura, é uma ótima oportunidade para quem não viu o documentário ver e rever e rever. Então, o que a gente pôde fazer e fez com muito afinco, com muita vontade, muita alegria, eu senti que a gente estava ajudando a divulgar o trabalho, porque é um trabalho, é arte e é trabalho. É um trabalho que muitas vezes não tem o valor devido e não tem a repercussão devida. Ainda mais quando você não tem até então um registro audiovisual que tente dar conta dessa história, uma história de 80 anos, né? Uma história riquíssima, grandes bailarinos, como a professora Ana Mar falou, ainda teve vários bailarinos estrangeiros que vieram para cá, que dançaram no Teatro Municipal, e a gente simplesmente não tem registro. E tivemos que contar, ainda bem que os bailarinos, né, tinham um intuito, tiveram a vontade, a iniciativa de gravar por conta própria, para a gente poder ter o material de arquivo para rechear, costurar os depoimentos. Então a gente fica feliz, acredita que esse documentário é um documentário que vai ficar e que pode simbolizar a importância. Eu quero que surjam novos documentários, né? A gente quer que seja o primeiro de muitos, para continuar dando conta dessa história, que vai acabar, e seja um documentário fundamental para entender a importância e a trajetória do corpo de baile e da arte de ser bailarino, de ser bailarina. Maravilhoso, Rodrigo. Obrigada pelo seu depoimento, por esse nosso bate-papo. Parabéns pelo trabalho de roteirista, de produtor, de tudo, né? E que fica uma obra linda aí para nossa história. Obrigada de verdade, viu? Pela sua participação também. Obrigado, boa noite. Eu vou agora chamar nosso próximo convidado, tá bom? Nossa obrigada. Grande Cícero Gomes. Isso, Cícero Gomes. Tchau, boa noite.
Obrigada mais uma vez, Rodrigo. Alguém me perguntou, agora eu perdi aqui nas perguntas, por que que eu estava chorando aquele dia. Foi um misto literalmente de dor e de emoção. Era a primeira vez que eu estava ensaiando Lago no palco, o balé da minha vida, o balé que eu mais amo, e com uma bolha enorme no pé. É aquela, né, sensação, aquela dicotomia que a gente vive enquanto bailarinas, né? Do prazer enorme de estar dançando e muitas vezes da dor do machucado, enfim, de uma lesão. Só para responder aqui a pergunta que me fizeram. Então, vamos lá, nosso último convidado, Cícero Gomes. Deixa eu aceitar ele aqui. Cícero está entrando. Ei, boa noite, Cícero. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, tudo certo. Obrigada por ter, né, aceitado aí nosso convite, por estar com a gente nesse papo desse documentário tão importante, que você fez parte, né, aberta dele. Então, Cícero, eu vou, mesmo procedimento com os outros convidados, queria que você se apresentasse assim. Sei que muita gente, né, já te conhece, já te vê nos palcos há muito tempo, mas acho importante essa primeira apresentação bem rapidinha, tá? Tá. Eu sou Cícero Gomes, sou natural do interior do Rio de Janeiro, sou natural de Macaé, e eu sou formado pela Escola Estadual de Dança Maria Leneza, Escola de Danças do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Entrei para o Teatro Municipal do Rio de Janeiro em 2008, bom, hoje em dia eu sou o primeiro bailarino do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, com muito orgulho. Sim. Cícero, então, ó, vamos lá, vamos começar, tá? Nosso bate-papo, as Por perguntas. favor. Como eu já tinha dito no início da live, eu acho que esse documentário retrata mais do que a vida artística em si, de cada bailarino, mas traz muito da história pessoal mesmo, de cada um, né? E Uhum. assim, uma coisa até pessoal, o seu depoimento é muito emocionante. A gente é amigo de longa data já, né? Mas eu já assisti esse documentário muitas vezes, hoje revi de novo, e a cada vez que eu assisto ali a sua parte, a emoção vem muito forte, porque você relata tudo que você viveu, até a questão com o seu pai e tudo mais, e isso é incrível, né? A sua história de Uhum. vida. E eu queria que você falasse um pouco como é que foi a sensação de contar tudo isso ali diante das câmeras, porque você, inclusive, se emociona ali diante das câmeras também. Então, eu queria que você contasse um pouquinho de como é que foi isso. Na verdade, está me tocando agora, de você me comentar, isso está me tocando. Assim, ah, você participou, num período você participou disso, né? A nossa amizade realmente é muito longa. Mais de Mas 15 anos. eu nunca havia falado tão abertamente sobre aquela situação. Muita gente sabe, as pessoas me conhecem, né, eu tenho, graças a Deus, uma vida muito pública, as pessoas me conhecem no modo geral, e em conversas de coxia, em conversas de foyer de teatro, em relação a algumas entrevistas ou outras, realmente as pessoas acabam tomando conhecimento. No documentário foi realmente a primeira vez que eu falei sobre, para uma coisa que seria de fato eternizada. Então, assim, eu tive eu tive realmente muitos problemas com meu pai, mas eu não o crucifico. Eu acredito que todo impedimento que ele me propôs foi uma alavanca muito maior para a impulsão do que para a trava. Então, foi realmente muito tocante. Eu me emociono, sim. Na verdade, no documentário apareceu uma parte bem pequena, porque eu acho que eu fui um dos que mais falei, porque quando eu comecei a falar e me permitiam falar, e a, 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 o Rodrigo, a Lúcia, me olhando com um olho assim de tipo, quero saber mais, e eu ia falando, e eu ia falando, e eu ia falando. Eu me lembro de ter um momento que eu tive que parar, porque eu não estava conseguindo falar, porque mexe muito, né? A, 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 é, eu não sou uma pessoa digna de pena, detesto que sintam pena de mim. Por isso que eu resguardei tanto essa parte mais difícil da minha vida, porque eu tenho medo que as pessoas tenham pena de mim e eu não aceito isso. Porque eu de fato sou um vencedor, e o artista brasileiro, ele é um vencedor. Não Cícero nem a Liana, mas o artista brasileiro de fato é um vencedor. Então, a minha história é só mais uma. Mas é uma história de muita luz. Eu acompanhei, né, de perto por muitos anos, e é por isso que eu admiro tanto o seu trabalho, não só como pessoa, mas como artista em cena, que eu sou eternamente fã mesmo, você sabe disso. Seguindo nas perguntas,
Depois de tantas lutas e abdicações, né, aí na sua história, como é que é ser hoje ter o cargo de primeiro bailarino do Teatro Municipal? Eu queria aí que você falasse um pouco dessas emoções que estão envolvidas, mas também das responsabilidades que esse cargo traz. É, a, você ter o esplendor do primeiro bailarino do Teatro Municipal do Rio de Janeiro é um peso muito grande. Muita responsabilidade envolve, né? Eu tenho o gosto a sensação, eu tenho a sensação da vitória, de ter conseguido me tornar um primeiro bailarino. É, mas o sabor da vitória, ela pode amargar também se a gente não conseguir conduzir direito. Então, tudo é muito pensado, tudo é muito trabalhado. É necessário que você tenha é necessário que você tenha uma condução eu esqueci a palavra, para manter a manutenção, lembrei. Você precisa ter uma condução de manutenção desse cargo, porque da mesma maneira que ele chega, ele pode ir embora. Só que assim, a velocidade é uma coisa brutal, porque se trabalha muitos anos para conseguir, mas para você perder é um estalo de dedos. Então, para que as pessoas te enxerguem como tal, você precisa trabalhar como tal. Eu nunca entro em cena, você me conhece dançando de coxia, de estar em cena comigo em algumas oportunidades. Você sabe que eu não entro em cena para falhar. Eu sou muito orgulhoso, eu sou uma pessoa muito orgulhosa, sou virginiano, não gosto de estar errado nunca, e carrego isso para minha vida, mas eu entro em cena eu entro em cena certo que meu espetáculo tem que ser bom. Uma cobrança que eu tenho muito grande comigo mesmo. Porém, eu não me crucifico se alguma coisa sair errado, porque o erro é humano. Então, assim, existem mil maneiras de você resolver o erro, de você contornar o erro que acontece. Todo mundo erra, é impossível dizer que não erra. Agora, eu acho que, acima de tudo, o bailarino ele tem que entrar em cena para se divertir, porque o processo de colocar um espetáculo em cena é muito doloroso. Tudo é muito complicado, tudo dói. A dor física, a dor mental, a dor de você não conseguir alcançar, a dor de você estar sempre sendo corrigido. Os ensaiadores estão sempre te pedindo mais. Nunca é o suficiente, nem o que o ensaiador está dizendo, nem o que você está tentando fazer. Então, entrou em cena, é um momento chave, acabou. Toda a sua busca já tem que ter sido feita. Agora é simplesmente concretizar todo o processo anterior, que não é somente do processo de trabalhar para botar um espetáculo em cena. É o processo de uma vida inteira. Então eu entro em cena para me divertir. Mesmo que seja coisas um pouco mais densas, personagens esquizofrênicos que eu já fiz, né? Você sabe, independente. No próprio documentário, me mostra fazendo Bobo da Corte, que eu me divirto loucamente. Me mostra fazendo o Pajé, do balé do Marcelo Mizali, do Marcelo Gomes, que foi um grande presente, porque é o meu grande espelho, o Marcelo, e trabalhar com ele ali como coreógrafo foi uma coisa assim, foi um dos grandes presentes que eu tive, graças a Deus. E eu apareço também fazendo Sherazade, que Sherazade é pesado demais, mas tudo há um desfrute, tudo eu consegui desfrutar, tudo eu consegui ter o sabor a bala na boca, sabe? Não, e você, com certeza, você entra para. É muito claro, você respira aquilo, né? Você transpira a sua emoção e a sua diversão em cena. E isso é o que é mais contagiante, né? Cícero, próxima. Ó, a gente estava falando de desafio, né? A vida de um bailarino é um desafio diário, sabemos disso, né? A gente acabou de falar isso. Falando em desafio, o Corpo de Baile já passou por uma intensa crise financeira ali no ano de 2017, né? Inclusive, no final do documentário, eles trouxeram as imagens da gente fazendo aquela manifestação ali nas escadarias, bem forte até, né? As cenas. E agora a gente está passando por essa crise, dessa pandemia do Covid, né? Todos nós. Então a pergunta é a seguinte: que desafios você acha que o Corpo de Baile, como um todo, enfrentará para poder voltar à normalidade de produções e de espetáculos? E que desafios você, enquanto bailarino,
enfrentará para voltar aos palcos depois que isso tudo passar? Bem difícil isso, porque ah, eu, 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 eu tento me preparar da seguinte maneira. Eu continuo trabalhando em casa, como se eu fosse dançar final de semana próximo. Então, hoje é uma terça-feira, eu continuo trabalhando em casa como se fosse dançar agora no sábado. Porém, eu não vou estar preparado para dançar no próximo final de semana, a partir do momento que eu voltar a segurar na barra da sala do teatro municipal. Isso é uma coisa lógica. Então, vai ter a frustração, porque eu estou te falando pelo eu, Cícero, continuo trabalhando como se eu precisasse entrar em cena agora. Porém, quando eu voltar, eu vou me tornar altamente frustrado, porque eu não vou ter o fôlego, eu não vou ter o pique, a minha musculatura não vai responder. Exatamente, porque eu coloco o tênis para fazer um chão de mão ou outro, boto um pequeno salto de 4, 3 minutos e fico fazendo chão de mão para poder, pelo menos a frequência cardíaca, eu conseguir manter. Mas na hora que eu for fazer grande impulsão, eu não vou conseguir. Eu posso conseguir subir, mas eu não vou conseguir voltar. Então, na hora que eu chegar no chão, eu vou de uma vez. Eu preciso estar preparado para isso. Agora, o corpo de baile, num modo geral, eu digo o corpo de baile é nosso em específico, porque é de lá que estamos falando, mas todos os corpos de baile do mundo a partir do zero. Não vai ter jeito. Zero até chegar à cena. Tudo de novo. E vai ter que ter essa paciência. Não vai haver possibilidade, liberou para a gente trabalhar agora, por exemplo, eu acredito que a gente vai trabalhar para agosto e setembro. É o que eu acredito. Liberou em agosto, não vai ter possibilidade nenhuma de você colocar um espetáculo no início de setembro. Não há possibilidade. Eu, Cícero, vejo voltando em agosto, botando espetáculo lá para novembro, dezembro, o quebra-nós no final do ano. Porque vai ser muito complicado você restabelecer fisicamente todo mundo. Vai ser muito complicado você restabelecer emocionalmente, restabelecer mentalmente, colocar o grupo todo coeso novamente. Isso tudo demora muito, isso demanda de uma temporada para outra com uma semana de folga. Você imagina com esse tempo todo de pausa? E sabemos, é muito difícil. Eu nunca vou crucificar alguém que perdeu o físico, que deu aquela engordada, ou que perdeu musculatura. Todo mundo perdeu musculatura, todo mundo perdeu a questão física. Isso é uma coisa lógica. Então, vai ter que se ter paciência. E tem que se ter paciência, vai ter que ser tolerante. Os nossos diretores vão ter que entender que não vai ser tão fácil. Eu não tenho problema nenhum com o Hélio. Eu acho que o Hélio Bejani, que é o atual diretor do balé, ele é muito tranquilo. Quanto a isso, ele pensa muito ele pensa muito no bailarino. Ele não é um diretor de 1960 que usa palmatória na mão, sabe? Ele é ao contrário, ele é super amigo, ele é super carinhoso no falar. Então, eu acho que a palavra crucial vai ser paciência. Consigo, com os outros. Foram praticamente, vão ser 3 meses parados, né, em casa, ou mais, não sabemos ainda. Isso é muito para um bailarino. Isso é muito, muito. Muito. E eu vou te falar... Não, eu já vivi, né? Eu já vivi por uma recuperação cirúrgica. Né? Mas é pior. É pior. É o poder fazer fisicamente e não poder por uma coisa. A recuperação cirúrgica lá, há 7 anos atrás, né? Eu operei há 7 anos e meio atrás. A minha recuperação cirúrgica, eu estava batalhando, tudo, meu corpo se reestruturando por uma questão de intervenção e por aí vai, e raspagem de osso e não sei o quê. Agora, nesse caso, não. Nesse caso porque simplesmente não pode. Mesma coisa de quando meu pai... olha lá como a gente puxa o fio, né? A mesma coisa que meu pai já fez comigo há muitos anos atrás, de me trancar e você não vai para o balé. Como não vou para o balé? Sabe? É basicamente a mesma coisa, a mesma sensação que eu estou sentindo agora. Mas assim, eu tenho sorte, sou casado com um professor que fica me instigando. Vamos fazer aula, vamos fazer aula, vamos fazer aula. Eu engordei mais de 10 quilos. Embora não pareça, eu engordei mais de 10 quilos. E a minha tem uma musculatura muito, muito bem definida, né? Por todo o processo muscular e tem musculatura forte. Eu tô com a perna redonda. Quer dizer, eu estava. Está começando a voltar a definição. E tudo isso é espantoso.
Teve uma pergunta aí da Joana, ela falou que vocês vão voltar a trabalhar com máscaras? Não sabemos ainda, Não né? Como é que vai sabemos. ser essa volta. Olha, na Europa eles dividiram a companhia em vários grupos, Vai. 3 grupos, 5 grupos. Ainda existem companhias que estão fazendo aula pela internet em casa, que não voltaram para as suas sedes, mas as companhias que voltaram para as sedes estão divididas, a companhia tem 3 ou algumas têm 5 grupos, até onde eu sei o máximo são 5 grupos, menores, e não faz aula com máscara. Na hora que entra na sala, tira a máscara para fazer aula. Eu vi na China fazendo com máscara. Com máscara, Os chineses são mais, né? Eu acho que vai muito da região também, né? E da questão do contágio. Enfim, a gente só vai saber na prática, Na quando as prática, coisas vão. exatamente. Quando voltar tudo, aí a gente vai pensar no que vai acontecer. Pois é. Nessa live que só tem 1 hora, a gente já daqui a pouco vai ter que começar a finalizar. Então, vou te fazer a nossa última pergunta. Que importância você vê na criação desse documentário, né, que faz aí uma grande homenagem à história do corpo de baile, e como você se sente fazendo parte dele? Porque eu imagino que você tem referências como Paulo Rodrigues, Timbó, Hélio, Paulão, todos eles Marcelo Mizalides, que estão ali, que provavelmente foram suas referências, você está ao lado deles fazendo o seu depoimento no documentário. Então, eu queria saber como que você se sente diante disso tudo. Assim, a palavra é honrado. É um fato, honrado. Eu me sinto honrado de poder, de estar não é no mesmo patamar artístico, enfim, mas estar ali ao lado deles. Então, eu me lembro que a primeira vez que eu assisti o Marcelo Mizalides dançar e a Cecília Kester, eles estavam dançando juntos, eu tinha 13 anos. Então, eu me lembro que aquilo era um mundo para mim, era uma coisa fora do contexto. Eu tinha 14, não sei se 14, acho que 14, quando eu assisti a Botafogo dançar a primeira vez. Então, tudo isso está vivo ainda na minha memória. E você está sentado ao lado deles, e é óbvio, por alguns a gente tem, né, um carinho um pouco mais especial. O Bejani que foi diretor, agora tornou-se a ser diretor, ele está no documentário. Ele foi não, primeiro antes do Bejani, não, o Marcelo foi o diretor que me contratou. O Mizalides foi o diretor que me contratou, foi o diretor que falou, você vai ser. E eu falava assim, não sei, vamos tentar. Ele, não, você será. Foi ele que me colocou como solista, ele me contratou como solista. Tudo isso ferir uma hierarquia de qualquer companhia profissional é um problema. Porque no primeiro momento que eu entrei no Teatro Municipal, eu feri a hierarquia da companhia. Até eu provar de fato o valor. E aí tudo se encaixou. E aí o ferimento, ele não existiu. Foi simplesmente um susto. E o Marcelo me fez isso, né? Ele acreditou no meu potencial. O Bejani foi o diretor que me deu a possibilidade do balé que me fez assinar Eu Sou o Primeiro Bailarino, que foi o Roland Petit lá, que, enfim, a loucura foi tanta por trabalhar que foi através dele que eu acabei de machucando e tive que operar, né? A Botafogo é a grande inspiração. Acho que qualquer bailarino brasileiro. Botafogo é a inspiração de qualquer bailarino brasileiro. Eu ter o telefone da Botafogo, a gente se falar ao telefone, ela me chamar de menininho, para mim é um marco absurdo, sabe? Tudo isso, a Cecília, a Nora, o Paulo Rodrigues, Paulão. O Paulão é uma coisa, foi meu professor na escola. Então, tudo me felicita muito e me deixa muito honrado. E participar de um documentário desse teor de qualidade e desse teor sentimental, do bom gosto, é um grande presente. Foi um dos presentes que eu não imaginava ganhar. Mas é um documentário muito bem feito, muito bem executado, de muita sensibilidade, de muito bom gosto. Tudo é encaixado. Sabe joguinho de Tetris? Você tem que encaixar certinho. Foi exatamente o que a Unirio fez com esse documentário. Então, para mim, foi um grande presente. Ai, que bom, Neguinha. Obrigada pela sua participação. Uma honra termos, né, o primeiro bailarino aí também fechando essa live, que é uma live que traz os primeiros bailarinos. Eu queria exatamente por isso fechar falando com você também, trazendo um pouquinho da sua história, que é uma inspiração também para todos nós.
né? Eu digo como amiga e como bailarina. Parabenizar a sua carreira, tudo que você construiu e desejar muito sucesso e que a gente volte a se ver logo pessoalmente, né? Que isso tudo passe Por rápido, favor, eu preciso tanto perturbar alguém. né? Saudade das nossas, eu indo lá na sala dos meninos, me encontrando antes da nossa aula diária. É Quando difícil, mas chego, você tá é você na sala sozinha, se aquecendo, eu entro, a gente conversa, depois troca de roupa. Mas eu sinto muita falta da nossa. O bailarino, o nosso artista, no modo geral, cotidiano. sente falta do toque, né? É. E de estar no palco também, né? Não Principal. tenha dúvida. Não tenha Né? dúvida. Mas isso vai passar e logo, logo a gente vai Vai sim, é estar por um nos bem maior. palcos de novo. É por um bem maior. Pensaremos assim. Exatamente. Obrigada, Cícero, mais Eu uma que vez. agradeço, eu que agradeço. Um beijo, beijo grande, beijo a todos. Muito Maravilhoso. obrigado por estarem aqui com a gente. Tchau, tchau. Beijo, Cícero. Gente, a nossa live já vai terminar. Eu queria agradecer mais uma vez a todos os nossos convidados, professora Ana Mar, Rodrigo, agora o Cícero. Eu acho que trouxeram, né, uma contribuição muito grande em relação a como é que esse documentário se deu, como é que surgiu a ideia, tudo que ele traz. Então, eu já deixo aí o meu convite para quem não assistiu o documentário, ele está disponível online no YouTube, no canal do NIS Unirio. Então assistam, assim, nesse momento de quarentena, de isolamento social, nada melhor do que entrar num contato maior com essa arte da dança, com a arte do balé clássico brasileiro, com essa gama de artistas que estão ali retratados e que trazem as suas histórias pessoais, suas histórias de luta em prol da arte, em prol do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Então fica aí a minha dica de quarentena nesse período de isolamento social. Assistam, é muito emocionante. E viva a nossa arte brasileira, né? Mais do que nunca ela está provando o seu valor nesse momento de isolamento, que é o que está salvando as pessoas, né? Trazendo um pouco de leveza nesse momento tão difícil que a gente está vivendo. É isso. Muito obrigada pela presença de todos vocês, pelos comentários, pelas perguntas. Acho que já está para terminar. Então, uma boa noite a todos e até a próxima live. Beijinho, boa noite. Ah, sim, a Ju está falando aqui que outras lives estão vindo por aí, então a gente vai divulgar em breve. Exatamente. Beijo, boa noite a todos.